de nós. Falando um pouquinho aí de teoria, né, quando a gente vai para as dimensões da experiência, que eu gosto sempre de usar um exemplo, quando você quer comprar uma caixa de leite no supermercado, né? Tu vai, quero um leite, chego no supermercado, eu consigo estacionar com facilidade? Vou escolher aquele lá que eu sei que eu só quero uma caixa de leite, então não vou naquele lugar que eu demoro para estacionar. Então, é sobre isso, né? O sucesso é quando eu vou a um local e eu atinjo o que eu fui buscar lá. Então, quero comprar minha caixa de leite no mercado, consegui. O esforço é a que custo que eu faço isso, né? O tempo que eu levo, vou perder lá 40 minutos para fazer o que eu precisava. Então, trabalhar a experiência e diminuir esses esforços, né? Hoje a gente sabe, tempo é dinheiro, né? Ninguém mais quer perder tempo, imediatismo. Então, como que a gente se posiciona para fazer esses redesenhos de processo, né? Para que a jornada seja mais fluida. E, claro, né? Emoção, que é o suprassumo da experiência, é quando você cria esse vínculo. E aí eu gosto de trazer aqui, é onde principalmente os programas de navegação estão inseridos. É onde a gente cria o vínculo com aquele paciente. Né? Então, monitoramento, navegação, a gente aí sobre também emoção. Tá? E é muito bonito falar, vamos colocar o paciente no centro do cuidado, né? Vamos criar valor para esse paciente. Mas, de fato, a gente está fazendo isso? Então, como que a gente pode, né, fazer isso? Então, melhorar o engajamento do próprio paciente. Então, aqui, né, a gente vai falar bastante sobre a decisão compartilhada, o fortalecimento da voz do paciente dentro do cuidado dele mesmo. Né? Então, melhorando resultados, a gente mede. Otimiza recursos, fala de desfecho de custo e ainda trabalhando em time, né? Falamos hoje no painel principal sobre que sozinho ninguém faz nada. Então, aqui é, de fato, sobre trabalhar em grupo, né? Entrando sobre cuidado centrado no paciente, vocês vão ver que depois, quando a gente vai falar de navegação, todos esses conceitos eles se interlaçam. Então, por isso que eu queria trazer para vocês aqui. Então, o cuidado centrado no paciente é quando a gente fala de atitude de parceria entre os profissionais de saúde, os pacientes e os familiares. Então, é todo, né, um contexto dentro desse cuidado, garantindo que todas as decisões respeitem as necessidades, os valores e as preferências desses pacientes e que eles recebam educação e suporte que precisam para tomar decisão a partir do seu próprio cuidado. Então, aqui a gente está falando sobre autonomia. Né? Então, tem muitos outros conceitos, né, de cuidado centrado, cuidado centrado no paciente, cuidado centrado na pessoa, humanização, como que isso se encaixa, né? Então, é uma grande evolução desses temas. Primeiro, a gente só começava a trabalhar com foco no paciente. O que é a necessidade dele? Vou fazer uma ação ali, no aniversário, leva um bolinho. Então, era tudo muito pontual. De fato, não fortalece a cultura, né? Tu não consegue fazer uma transformação. Então, começou a se falar no cuidado centrado na pessoa. Tá, o que é essa pessoa, além de ser paciente, né? Então, a gente faz, em algumas dinâmicas, quem sou eu, né? É a Maiara, é o meu currículo que ela leu? Não, esse é meu currículo só, né? Ali, que a gente estudou para poder estar falando aqui para vocês. Mas quem que é a Maiara? A Maiara é a mãe da Cecília, é casada com o Juliano, que tem um cachorro e um gato, que se chamam Alvará e Pipeta. Essa é a Maiara, né? Ela gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. Então, é sobre isso, né? Quem é aquele paciente, além de ser paciente? Eu acho que esse é o ponto de conexão que a gente precisa ter quando trabalha dentro de hospitais, principalmente, né, com o cuidado desse doente. E, claro, depois a gente avança, né, para os projetos de humanização, onde a gente vai olhar para a comunidade, é onde aí, né, as associações têm um papel fundamental. Então, a gente expandiu, né, esse conceito e sempre colocando o paciente no centro do cuidado. Aqui a gente traz, né, resumidamente, o que seriam os 5 elementos chaves para fortalecer esse vínculo e que impactam lá em experiências positivas. Confiança, né? Se hoje a gente sabe que culturalmente a gente deixa na mão do médico, que também, né, é o decisor, mas ele não é o decisor principal, né? Ele sabe o que é melhor para a gente, mas a gente também sabe o que é melhor para a gente. Então, como que a gente se sente confortável em trazer nossa opinião, né, para a mesa ali, para decidir o que a gente está fazendo da nossa própria vida, né? Então, é isso, é sobre sentir que a gente pode confiar naquele ambiente. Então, vou num médico, não senti essa confiança, vou procurar uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, até que esse laço se estreita. Falar em transparência, a gente fala muito em transparência e faz pouco, né? Mas eu acho que a gente está num caminho bem importante, né? Eu acho que falo com várias pessoas e ver que está todo mundo se provocando isso. Como que a gente faz de verdade, né? Então, a transparência é um caminho,
né? Porque senão ainda eu vou ter questão de repetição de exame, se eu não compartilhar o resultado do exame que aquela paciente fez, né, no meu hospital. Então, a gente está num caminho, mas a informação é do paciente, isso tem que ficar muito claro, isso fica claro pela LGPD, né? A informação é dele, é nossa, né? Não é das instituições. A autonomia, questão da voz do paciente para poder tomar a decisão junto com o médico. Trazer isso de uma forma simples, que aqui a gente fala muito de conceito, mas no fundo ele é simples, né? Não sentir que a gente é um peso, né? Que esse paciente é um peso para a sua família. Então, a questão de acompanhamento psicológico é super importante e a navegação tem um papel fundamental nisso. A Carlinha depois vai compartilhar com a experiência dela com a gente. E a conexão, né? Então, muito entre alguns projetos como o Conexão Afetiva, né? Que nada mais é que o prontuário afetivo. Qual que é o foco dessa ação? É eu proporcionar festinhas, balão? Não. É conectar aquele paciente com o cuidador dele no hospital. Então, além da parte técnica que ele vai estar desenvolvendo, ele pode ser empático, né? Então, a gente fez no plano assistencial, que é um quadro que fica nos quartos dos pacientes. O técnico vai, né, atender aquele paciente pela manhã, na primeira hora, se é um paciente novo, e ele faz... Não é uma entrevista, mas é um bate-papo, tem umas 7 perguntas guiadas, assim, sobre o que ele gosta. Como tu gosta de ser chamado, qual a tua comida favorita, e ele vai anotando, né, nesse quadro. Então, quando troca ali o plantão, ou vem o médico, né, a Santa Casa é um hospital-escola, então tem bastante residente que circula. Como que eu conecto, né? Puxo um papo diferente com esse paciente. Então, a gente está vendo, né, tendo a experiência aí no último ano que está sendo super positivo e tem vários depoimentos de paciente falando o quanto eles se sentiram bem atendidos com essa, né? E daí aqui é mais para trazer para vocês assim, precisa ser uma coisa super complexa, precisa de uma estrutura gigantesca? Não. Acho que é querer fazer diferente o que a gente faz no dia a dia, tá? E aqui a gente entra, então, do modelo de cuidado baseado em valor. Então, se a gente pudesse encaixotar, né, o que a gente faz, como é um passo a passo, como que eu começo a implementar na minha instituição. Então, primeiro é, de fato, olhar para o paciente, apesar dos interesses, né, de todas as partes, é olhar para o paciente, colocar ele no centro do cuidado. Então, geralmente, a gente escolhe uma condição clínica para trabalhar, então, por isso que se fala em trabalhar linhas de cuidado, tu escolhe a condição, tu define métricas, né, então, o que eu vou medir, o que eu vou acompanhar, o que é importante, sempre considerando também desfechos que importam para o paciente, a gente vai falar um pouquinho depois. Olhar para a coordenação do cuidado, né? Muito se fala, o ideal é que seja todo cuidado num único lugar. É uma realidade? Não, mas a gente pode trabalhar em rede. Então, assim, não tenho esse serviço, para quem eu encaminho? Né? E esse paciente sempre ter esse ponto de contato, que é o papel do navegador, principalmente, né? A gente tem um sistema de TI que a gente possa fazer gestão eficiente de dados, né? Nunca parar de olhar para o retrovisor e olhar para frente, né? Tomar decisão baseado naquilo. E não necessariamente, mas é uma possibilidade propor novos modelos de remuneração, então baseado em valor, baseado na qualidade prestada, né? E não só no volume como é hoje. Quanto mais faço, mais eu ganho. Aqui se eu faço melhor, eu ganho mais. Né? Então, para provocar todo mundo a pensar que, de fato, a gente tem que entregar o melhor. E aqui é um pouquinho do que eu estava falando antes, né? Ninguém escolhe, ninguém vai para o hospital porque quer. Né? Eu não sei, assim, eu não vou, eu fujo, na verdade, de médico, detesto, só quando eu estou morrendo mesmo eu vou lá. Mas, assim, por que uma pessoa escolhe? Né? Porque ela está precisando. Então, esse é o primeiro ponto. Por que a gente tem que ser empático? Quem está lá não queria estar lá. Né? Um familiar que está acompanhando não queria estar lá. Então, primeiro ponto, empatia. Segundo, quais domínios a gente precisa avaliar? E aí, de novo, entra numa metodologia dos 3 Cs, que a gente chama, né? Que é a capacidade, o conforto e a calma. Então, a capacidade é o quê? Ele ser tratado para a condição que ele foi buscar e ele ter, né, o seu status funcional mantido. Então, quando a gente vai falar lá, cirurgia de coluna, ele vai operar a coluna, mas ele quer o quê? Ele quer pegar o neto dele no colo, ele quer fazer a corrida dele que ele gostava de fazer. Então, assim, é mais do que tratar a condição, né? Quando a gente fala em câncer de próstata, por exemplo, o paciente ele quer ser curado do câncer, mas o que ele quer também? Ele não quer ter incontinência urinária, a gente vê que cada vez mais está operando pacientes jovens, né, homens jovens, ele quer ter a vida sexual dele ativa. Então, como que a gente entrega isso, né? Não é ir lá e simplesmente, tiro tudo e era isso. Né? Então, são essas preocupações que vêm a partir dessa questão de trabalhar status funcional.
A questão do conforto não é nada pior do que sentir dor, né? Ninguém gosta, então a gente trabalha com, né, protocolos para manejo de dor, quando a gente fala de programa de navegação, manejo de sintoma, né? Então, como que a gente dá essa assistência para minimizar esse alívio da dor física e emocional, né? Trazendo esse suporte também emocional. E a questão da calma, né? Que é a manutenção de vida. Eu vou indicar o melhor medicamento que ele pode ter. É sustentável, né? Vamos falar ali, eu falo que o SUS é maravilhoso, né? Porque nos oferece tratamentos completos, né? Tem muito que melhorar, que foi o que a gente discutiu, mas nos oferece tratamentos completos. Agora, por exemplo, no privado vai ter algumas coisas, ou no particular, quem não tem plano de saúde vai querer acessar alguma coisa. Então, é isso. Como que entra, né, esse tratamento dentro da vida do paciente? Então, é sobre isso que a gente fala também, né, no indicador de manutenção de vida. Então, aqui, né, capacidade, ser independente, participar das atividades em família, ter independência financeira. Muitos, né, que ficam acometidos por uma doença são os provedores da família, né, são eles que são os responsáveis financeiramente. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando define um tratamento. Sobre conforto, viver sem dor e ser livre do medo de piorar, né? Então, confiar, de fato, ter essa linguagem clara com o médico e tirar todas as dúvidas, né, sobre o que está passando. E a calma, né, menos tempos de espera. Então, de novo, trabalhar tempo, né, tempo é dinheiro para todo mundo, acesso ao cuidado coordenado e acesso à informação completa. E aí vem a grande pergunta, né? Tudo é navegação? O que é navegação? O que é monitoramento? Né, dentro do escritório de valor lá da Santa Casa, eu tenho a honra de trabalhar e aprender muito, né, com a Fernanda Pautasso, que é a nossa enfermeira navegadora, responsável pelo núcleo de navegação, e que ela se debate quando alguém fala assim, ela diz, mas isso não é navegação. Eu falei, então aqui vai ser um bom momento para a gente trazer isso. Né? O que é navegação? O que é monitoramento? Então, a gente resume basicamente em, né, navegação, ter uma intervenção com esse paciente, e o monitoramento, eu apenas ouvir esse paciente. Né, se a gente pudesse colocar em 2 frases. Tá? Então, a navegação do paciente ela é super complexa, por isso que precisa de profissionais especializados. Né? A gente vê muito isso na oncologia, mas cada vez mais está abrindo outras frentes, né, em outras condições clínicas que demandam bastante. Então, ela tem esse processo de remover as barreiras, né, tanto do sistema de saúde. Então, como que essa jornada desse paciente ela é mais fluida. Né? Então, tem avaliação desde pontos educacionais até pontos que envolvem contexto familiar, né? Onde que está a barreira de cada paciente. E aí entra de novo, cuidado centrado. Cada paciente é único, né? Cada um vai ter, eu vou ter as minhas barreiras, outro vai ter o do outro. Então, assim, qual que é esse diagnóstico que a gente faz? Né? Então, dentro desses objetivos entra trabalhar a coordenação de cuidado, educar, né? Porque educação é o que leva, que me ajuda a tomar decisão, é porque eu sei o que está acontecendo comigo. É proporcionar o apoio, né? Então, principalmente psicossocial, apoio emocional, identificar essas barreiras, né, de cada situação, cada paciente, e proteger. Então, entra a questão do advocacy, que é super importante, que as associações fazem muito bem. Né? Então, como integrar todos esses pontos, a gente trabalhar cada vez mais em time, né? Equipe multidisciplinar, o navegador vai atuar ali, a gente sempre resume também como a voz do paciente. Né? Então, a gente tem dentro da Santa Casa tumor boards que acontecem, que são moderados pela enfermeira navegadora. Né? Porque, assim, todos os médicos estão discutindo o tratamento, mas o paciente não está ali. Né? Então, estão tomando a decisão e ninguém perguntou. Então, a Fê faz brilhantemente isso na linha de cuidado do câncer de mama, quando ela traz assim, mas isso que tu está falando talvez seja o melhor, mas ela não vai aderir, porque ela não vai conseguir vir para fazer tantas sessões, enfim. Então, tem tudo isso, né, dentro de um contexto que ela traz nos tumor boards e, de fato, a gente pode aproximar minimamente aí o paciente da decisão. Aqui os domínios do cuidado contínuo, né, o cuidado continuado. Então, de novo, vai aparecer prevenção, redução de risco, vai aparecer rastreamento. Então, os programas de rastreamento consolidados, a gente está com um projeto dentro da linha de cuidado do câncer de pulmão, também trabalhando já desde do rastreamento do nódulo pulmonar. Então, pacientes com risco, né, já estão sendo acompanhados, estão sendo monitorados, e todos eles são avaliados pela enfermeira navegadora. A partir de cada necessidade, eles são acompanhados, né, conforme os tempos definidos ali dentro do programa de navegação. Então, né, acompanhando esse paciente, tendo ele na mão, quando ele tiver um diagnóstico, certamente vai ser um diagnóstico precoce. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Como dar acesso, como identificar
né? O quanto antes possível, porque tudo isso, e aí é outra coisa, né? Para aquele gestor que não se importa muito com o paciente, né? Ninguém vai dizer que não se importa, mas a gente sabe que é aquele que só olha para os números, né? O quanto isso é economicamente viável, né? Porque eu estou identificando antes, eu estou gastando menos com essas terapias, eu estou curando mais gente, né? Que não vai impactar lá nos nossos indicadores de mortalidade. Então, como tratar a obesidade, né? Tu faz cirurgia bariátrica? Faz. É por estética? Não, é por saúde. Né? Mas sei lá, o IMC não bate. Então, assim, tu vai deixar de tratar um paciente por cirurgia e ele vai continuar usando medicamento para diabetes. Se você olhar para o todo, que é isso que a gente está falando, quanto esse paciente custa? Ele custa, sei lá, 3 vezes a cirurgia bariátrica. Né? Então, essas provocações que a gente precisa começar a fazer, né? Olhar, porque não é só aquele procedimento, é olhar para o todo. E aqui a gente também fala disso. Então, tratamento, né? O que vai vir, cirurgia, terapia sistêmica e radioterapia. A gente também está com a questão da alta, né? Alta hospitalar dos pacientes. Então, o paciente já está em remissão que pode ser devolvido para a atenção primária, pode ser manejado muito bem lá. Então, a gente também está com um projeto desse, que é o Survivorship. E ainda os cuidados de fim de vida, ou cuidados paliativos, que também tem que tirar esse estigma, né? Só quando não tem mais nada o que fazer, eu chamo cuidado paliativo. Não, a gente tem que chamar o cuidado paliativo lá no início, para ajudar a apoiar, para ajudar a suportar. Né? A gente teve um caso essa semana de uma paciente, enfim, que foi chamada dos cuidados paliativos, e ela, obviamente, fez o quê? Jogou no Google, né? Daí o que aparece no Google lá? Acabou para ti, não tem mais o que fazer. Né? E aí ela fez o quê? Voltou para a enfermeira navegadora, muito, muito abalada com aquilo, e foi feito todo um manejo, toda uma explicação. Então, de novo, né? Educação. É a educação que faz, porque hoje com a internet, cada um vai lá, joga, pesquisa, entende o que quer. Né? Então, tudo isso entra ali, desde o cuidado agudo, onde que eu começo e onde eu termino. Então, começa lá no cuidado agudo, vai para o crônico, tem espaço para todo mundo trabalhar. Né? Por isso que a gente precisa ser vários. Né? Sozinho a gente não consegue abordar tudo. E aí entra a questão do monitoramento. Né? O que é o monitoramento? Então, a gente vai falar de monitoramento de desfechos que importam para o paciente. Então, é o exemplo ali da próstata. Quero me curar, mas também eu quero ter minha vida normal. Né? Em resumo, é isso. Então, é medir qualidade de vida, é medir o que importa para aquele paciente, o que ele considera valor na perspectiva dele. E ainda, né, o objetivo de aumentar a satisfação, diminuir riscos, né, principalmente de fraude, quando a gente fala de questão econômica, essa coisa de repetição de exame. Né? Não, mas eu não confio nesse exame que eu estou olhando, vou pedir mais um. Né? A questão de indicar a droga que não é a melhor porque... Né, as altas prescrições. Então, tem várias coisas que, quando a gente acompanha de fato por dados, a gente consegue evitar. Né? Então, o que não pode ficar de fora? Se você pensar, o que eu vou começar a medir? Então, dentro da condição que vocês escolherem, esse paciente está 100% recuperado, né? Eu atingi os objetivos que eu queria, ele está pronto para voltar para casa, para voltar para a sociedade, como que está, né, o status dele? Né, a família está preparada para receber, senão a gente vai ter que preparar casas que podem receber, né? Então, sempre tem um caminho, a gente só precisa saber qual é para aquele paciente específico. E aí a gente vai falar um pouquinho de padronização de medidas de desfecho. Para quem não conhece e gostaria de começar, a AISHON é um ótimo caminho, que ela é um consórcio internacional de medidas de desfecho que importam para o paciente. Então, são mais... hoje, eles nem chamam mais de standard sets, né? Para quem conheceu, eles mudaram um pouquinho, medidas centradas no paciente, de novo a palavra, né? A palavra da moda, e eles adaptaram também. Então, tem toda uma metodologia para criar isso. Eu tive a oportunidade de participar na construção do AISHON da COVID, né? E é uma experiência super legal, eles chamam pessoas do mundo inteiro para opinar, e aí depois eles validam isso com associações, validam isso com o próprio paciente, né? Com grupos de pacientes, para ver que se de fato aquele conjunto de medidas reflete o que precisa ser dito. Né? Então, aqui tem mais de 40 já condições clínicas mapeadas, que, né, vocês podem depois entrar no site e dar uma olhada, que é acesso livre. E aqui eu vou resumir, então, em 2 blocos, o que é o núcleo de desfecho dentro da Santa Casa, que fica dentro do escritório de valor. Então, a gente trabalha com o programa Geração de Valor, que é um monitoramento de 8 linhas de cuidado, atualmente, desfecho e custo. Trabalha com a parte da experiência do paciente, então, relacionamento com o cliente, resolução, né, integração. Uma vez que tu abre o canal de comunicação com esse paciente, ele vai te demandar,
né? Então, é assim, se tu não sabe o que fazer, tu nem pergunta. É quase que nem pesquisa de satisfação. Eu vou tomar crítica, com certeza, então não vou nem perguntar, né? Agora, aquela crítica vai me ajudar a melhorar? Então, é isso. Aqui é mais ou menos... Liguei para o paciente, não, ele está tudo bem, a qualidade de vida dele é boa, mas ele não tem uma nota lá do faturamento que ele precisava pagar. Isso a gente resolve também. Então, né, o escritório ele faz um pouquinho de cada coisa, além de medir a qualidade de vida do paciente. E trabalha aí também no reforço da cultura institucional. Aqui nós temos mais de 4.500 pacientes acompanhados em 8 linhas de cuidado, né? Então, a Santa Casa ela é um hospital filantrópico, então atende SUS, atende convênio. Tudo isso que eu estou falando aqui, ele não tem distinção, né? Ah, mas tu só faz no público, tu só faz no privado. Dá para fazer nos dois e é o que a gente faz, né? E aí entra a questão do núcleo de navegação, que é coordenado pela enfermeira Fernanda Pautasso, onde ela trabalha a navegação do paciente muito colada com o núcleo de desfecho. Então, uma vez que, né, o time do desfecho está monitorando esse paciente e surge alguma coisa, esses núcleos se retroalimentam, eles trabalham de forma integrada, né? Então, já passa para a enfermeira que vai fazer a intervenção com aquele paciente. E entra na avaliação de necessidades, né? Então, uma coisa que a gente vinha conversando, né, que paciente que é agraciado com o programa de navegação, todos eles, né? Todos, uma vez que a gente definiu a condição clínica, todos passam por essa avaliação de necessidade, e aí você vai categorizar o que vai ter mais, né, dependência em algum fator, vai ser nível 2, vai ser nível 1, vai ser sem necessidade de navegação, que vai ser acompanhado de forma mais espaçada. Então, todos eles da linha de cuidado são avaliados. E aí, como eu comentei também, a questão do tumor board, né, apoia na construção e na moderação. Então, aqui, né, se a gente for falar como que eu, Maiara, coordenadora lá do escritório, faço a gestão desses programas, né? Porque a Fê, ela está lá na linha de frente, falando com o paciente, está participando das reuniões. Como que eu olho isso de forma global, né? Então, se vocês pudessem levar para os gestores de vocês, né? O porquê que é importante. Então, a gente trabalha nos pilares de experiência do paciente, experiência da pessoa, né? Com esse papel de resolver, né, as barreiras dessa jornada. Ao término do tratamento, você pode direcionar, né, esse paciente para programas de prevenção, de manutenção, né, do bem-estar. Então, e segue monitorando. Então, a ideia é nunca soltar esse paciente, por mais que ele não faça mais parte né, do teu hospital, ele está na tua rede. Então, é esse olhar que a gente precisa ter. E, de fato, apoiar na educação, encorajar a participação ativa na discussão do tratamento, na definição das condutas. Isso é provado aí que aumenta os níveis de satisfação e aumenta também, né, nossos indicadores de melhora, né, desfechos positivos. E aí, falando em desfecho clínico, né, inclui a avaliação de necessidades nas etapas, né, e dar esse acesso o mais rápido possível. Então, a gente trabalha com esses indicadores. Vou mostrar um pouquinho para vocês o case depois que a gente fez na linha de cuidado do câncer de mama. E aí, avaliar, cruzar isso com os níveis de satisfação, qualidade de vida e avaliação contínua. Pensando em negócio, né, como que isso é um negócio, é o retorno sobre o investimento. Então, o custo total desse paciente ele diminui, né, quando a gente tem esses programas bem estabelecidos. Aumenta a continuidade do cuidado. Então, até do ponto de vista de ociosidade de agenda, né, ou o paciente marcar, não aparecer, isso diminui, porque, né, a navegadora ela está ali. Ela tá, tu tem consulta, já faz uma pré-consulta, prepara para a consulta. Então, as consultas são muito mais efetivas, porque esse paciente já vem com toda a documentação que precisa, enfim, não esquece nada. Então, isso também é importante. Diminui consideravelmente as visitas, né, não planejadas em pronto-socorro, né, porque, tô com uma dor, não tenho ponto de contato, vou para onde? Vou para emergência. Aí eu vou para emergência e eu sou triada como um verde, um azul, porque eu não estou com risco de morte, né? As emergências estão cada vez mais lotadas, então só é atendido se você está morrendo de fato, né? E aí eu chego, sou classificado, fico lá 10 horas esperando. E a minha dor está lá, né? Então, quando você coloca o programa de navegação, coloca um ponto de contato, esse manejo, ele é feito muitas vezes, né, na UBS ou no próprio postinho, né, dos bairros. Então, essa paciente, ela consegue ter um atendimento mais rápido e isso aí vai aumentando a receita. Aqui trazendo um pouquinho em números, né, o que é o nosso programa de navegação na linha da mama. Então, um compilado de janeiro a julho, a gente tem 179 pacientes navegadas. Esse número ele não é cumulativo, ele, né, aumenta e diminui, porque essas pacientes elas recebem alta do programa, né? Então, nesse momento que a gente fez uma foto, então tem, né,
quase 180 pacientes navegados. Aquele número chama atenção ali, né? Mais de 1.700 intervenções. Então, desses pacientes, o quanto demandou da nossa enfermeira, né? Quantas vezes teve alguma coisa que ela fez com esses pacientes. Então, mais de 1.700. Destas, 548 eram para manejo de sintomas, né? Então, é sobre isso que a gente estava falando ali, né? Daquele, fez a quimioterapia, está com efeito, o que que eu faço? Tudo isso ela consegue manejar. E o nosso indicador lá de encaminhamentos para emergência, ele fica em 1,2%. Né? Vamos pensar se aquelas 500 não tivessem sido manejadas, em quantos por cento estaria esse nosso indicador? Né? E ali o 3,1% são encaminhamentos para APS, então que não necessitou vir para emergência. Então também 3,1%. E no momento ali mais de 40 pacientes já tinham tido alta do programa de navegação. Então, basicamente, em termos de conceito, é isso. E agora a gente vai pegar esses conceitos e colocar num case aqui, né? Como que vocês fizeram, de fato, quais são os resultados disso, né? Como que deu certo. Então, aqui é o case que a gente chamou de neomama, porque era um grande gargalo, né? Falar, qual a tua dor? Qual que é o teu gargalo? Essa também é uma pergunta sempre muito difícil. Fala, dói tanta coisa que eu não sei dizer. Então, aqui era uma dor, a neoadjuvância. A gente via que os tempos eram muito alargados e a gente precisava fazer alguma coisa sobre isso. Então, o Hospital Santa Rita, ele é o nosso hospital oncológico dentro do complexo da Santa Casa, né, que é composto aí por 9 hospitais. E o Santa Rita é o hospital oncológico, então, que fez essa parceria dentro do projeto. Então, eu gosto sempre de trazer, quais são os motivos, né? Por que que tu constrói, por que que tu faz alguma coisa? Se tu sabe aonde tu quer chegar, é mais fácil. Então, aqui é uma forma de a gente trazer os objetivos, né? Da centralidade do paciente, eliminar essas barreiras, então teve a construção do programa de navegação, trazer transparência, era muito isso, assim, uma resistência porque eu acho que vai acontecer, né? Não, então vamos olhar primeiro, será que vai acontecer mesmo? Né? Muito obrigada. Então aqui a gente saiu da percepção e começou, melhorou, né? Agora eu falo bastante, né? Saiu da percepção e começou a vir de fato para a evidência para tomar decisão, né? E a integração. Sozinho não se faz nada, a gente precisava de vários serviços, né, que se suportassem literalmente entre pessoas e suportar o paciente. Então é tudo isso. Eu brinco que tem muito cafezinho que acontece, que eu chamo para o café assim, vem tomar um cafezinho. E aí a gente vai plantando as sementinhas, né? E aí nisso a gente conseguiu trazer mudança de fato, né? Então aqui a gente sabe que, né, chovendo molhado, o tempo importa. Então era um grande gargalo. E aqui para quem trabalha geração de valor, já conhece essa agenda, né? Então a gente conseguiu aí de 8 pontos trabalhar 3 de forma bem consolidada. Então a gente fez um redesenho de todo o processo de jornada desse paciente da neoadjuvância, implementou o programa de navegação dentro da linha de cuidado do câncer de mama, criou o tumor board para discussão. Então, né, todos os novos casos de câncer que são atendidos, isso aqui é num contexto SUS, tá? Bem importante. Todos os casos que entram novos, né, de primeira consulta são discutidos nesse tumor board. E a gente, né, começou a monitorar aí desfechos que importam para esses pacientes, e experiência a gente acompanha por até 10 anos. Tá? Então, alguns dos nossos resultados. Então, visto que, né, a gente tinha tempos alargados, o que a gente pensou em fazer? Juntamos todos os dados, fomos para a direção. Botei a pastinha embaixo do braço, falei, agora a gente vai argumentar, porque a gente vai precisar de ajuda, né? A gente chegou lá, mostrou o que era o diagnóstico, né, que a gente falou muito bem aqui, diagnóstico a gente tem vários, e aí a gente montou 2 mutirões, né, então foram foram 210 pacientes agendados, destes, né, quase todos compareceram, então 92,4% foram atendidos, aconteceu em dezembro, 2 finais de semana de dezembro, e aí um grande medo, né, que eu falei ali, da percepção sobre o que viria. Tu vai só acelerar, tu vai atender todo mundo e tu vai trazer para outra fila. Tipo, tu só trocou esse paciente de fila. Tá, a gente se preparou. Então, não vamos trocar o paciente de fila, vamos dar tudo que ele precisa. Então, a gente preparou o centro de imagem, né, diagnóstico por imagem, laboratorial, tudo. A gente fez todo, né, um movimento ali para esperar o que estava por vir. E, na verdade, foram o quê, né? De 210 ali, um pouquinho menos atendidas, 44 precisaram de exame de imagem, que foi possível fazer no mesmo dia. 53 exames laboratoriais também foram feitos no mesmo dia. 11% já iniciaram seu tratamento com terapia oral.
Então, né, a gente tirou ali da fila, daquela angústia, já começou a tomar, né, a sua medicação, fazer o seu tratamento, e 5% tiveram alta médica, nem precisariam estar naquela fila. Então, quando a gente fala de experiência, né, que angústia que a gente não tirou dessas pacientes, né? 5% é muito, é pouco? Eu acho bastante, para quem não tinha nada, né? Então, é isso, assim, eu tiro uma da fila, é uma que tu tirou da fila, né? Então, de novo, né, sobre isso que a gente está falando aqui. Pode ser pequeno, mas, né, o pequeno constante se torna efetivo e a gente consegue transformar. Então, aqui, indicadores, como que eu resumo isso lá num board da direção para dizer, olha, funciona, vamos fazer de novo com outras condições. Então, aqui a gente reduziu em 70% o tempo, né, que era o gargalo ali para consulta com a oncologia clínica, né, elas passavam pela primeira consulta com o especialista e aí para, de fato, definir o tratamento oncológico, eram mais de 100 dias, então, né, a lei dos 60 a gente já tinha explodido. Agora elas já conseguem ser vistas, né, decisão de tratamento em até um mês. A gente reduziu, né, em 28% o tempo entre o sintoma ou a primeira consulta ali na Santa Casa até o diagnóstico. Então, de 21 agora em 15 dias a gente já consegue, que entra a questão do anatomopatológico, das biópsias, tudo que foi falado também no painel principal. Dentro do contexto de neoadjuvância, né, a gente reduziu de 77 dias para 57 dias o início da terapia, né, e hoje a gente já consegue fazer a indicação até o início em uma semana, né, então isso foi assim, a gente fala que esse contexto de SUS funciona melhor que de convênio, que demora mais para autorizar, né. Então, como que a gente faz isso crescer? Aqui a gente fez uma pequena ação, mas isso segue se perpetuando e a gente segue monitorando e melhorando. Colaboração, né, gente? A gente falou muito, trabalhar em time, ninguém faz nada sozinho. Então, essas são algumas das carinhas aí que participaram desse mutirão, né, que conseguiram atuar. E, claro, ali a fotinho do meio tem o nosso diretor médico, né, o doutor Antônio Calil e o doutor Antônio Dalpisol, né, os dois Antônios, que são responsáveis pelo Santa Rita e que compram essas minhas ideias malucas, mas eu vou com evidência, eles não podem negar. Então, eles são super parceiros em, de fato, a gente transformar. E aqui, né, para meu último slide, eu digo, vamos falar das novidades, né? Então, eu tenho a oportunidade de trabalhar, é uma grande honra, né, trabalhar com essas meninas aí do IGCC. Elas brigam comigo que eu chamo de meninas. Eu fiz uma piada, olha aí, né? Não, mas com essa associação maravilhosa, que é o Instituto de Controle do Câncer, né? E trabalhei como coordenadora operacional da construção das duas guias de manejo, uma do câncer de mama e uma do câncer de próstata na cidade de Porto Alegre. Então, a gente falou sobre regionalização, né? Dentro da cidade de Porto Alegre, o GCC faz esse trabalho muito forte, né? De projetos para, de fato, mudar, né? O enfrentamento do câncer na cidade, né? Então, eles são referência e eu fico muito feliz em fazer parte do grupo. E as guias foram lançadas no ano passado, final do ano passado, né? Agora a gente está no desenvolvimento de uma guia de reunião multidisciplinar, né? Como facilitar a ideia. É difícil discutir caso? Não, a gente vai trazer isso para quem não sabe. Então, né, a gente está trabalhando na construção dessa guia multidisciplinar e, muito recentemente, nós somos agraciados aí com mais um projeto, né, para trabalhar programa de navegação dentro da linha do câncer de pulmão, do câncer de próstata e também do câncer de mama, especialmente para a população negra, indígena e quilombola da região. E começou assim, né? A GCC fazendo um projeto, Santa Casa fazendo outro, a gente já tinha uma parceria técnica, a gente falou, então vamos concorrer juntos, né? Que a gente vai fazer melhor. Então, a gente dividiu esse projeto e agora, né, no próximo momento aí, a gente vai ter muitos resultados positivos para mostrar para vocês. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Maiara. Ela é alta, eu sou baixinha, eu vou arrumar aqui. Obrigada pela explanação, pela apresentação incrível. E a gente vê a capilaridade como é grande, né, desse programa tão importante. E aí, falando em associação de pacientes, né, o que a associação de pacientes faz? Na verdade, ela é a defesa do paciente, ela é a voz do paciente. E para isso eu queria convidar a Melissa. A Melissa é minha
companheira de trabalho aqui na Abrale, né, há tantos anos, que faz com maestria seu trabalho. E a Melissa, ela é enfermeira, espera aí que eu já acho aqui, e é enfermeira e gerente de apoio ao paciente pela Abrale há tantos anos, né? Então, ela está mais do que tarimbada para realmente poder falar um pouquinho como é que o trabalho de uma associação de pacientes pode contribuir, né, com essa navegação desse paciente. Então, eu queria chamar aqui com uma salva de palmas também, Melissa Abreu Pereira, e ela é nossa gerente do Departamento de Apoio ao Paciente da Abrale e da Abrasta. Agora é com você. Obrigada, Jéssica. Oi, pessoal. Boa tarde. Agradeço aí a presença de todos, principalmente agradeço a Libes, né, por estar nos patrocinando aí nesse evento importante. E um tema que, assim, que a gente é muito relevante, né, para os pacientes. Então, acho que a gente falar de navegação, falar de jornada do paciente é muito importante. E como associações podem ajudar, né? Vocês já se pensaram nisso? Vocês já refletiram, né? Eu vi que tem algumas associações aqui presentes. Então, obrigada por estarem junto aqui com a gente. E como que a gente pode colaborar com isso? Então, vou mostrar aqui um pouquinho. Deixa eu fazer igual a Maiara aqui, ó. Jogar um pouquinho para cá para conseguir ver a apresentação. Ela já deu a dica aqui. Vamos lá, vou passar aqui. Primeiro eu quero apresentar, né, a Abrale. Não sei se todo mundo aqui conhece, sabe um pouquinho do que é esse trabalho, né? Igual a Ângela e eu, a gente está aí há bastante tempo, né, na associação. Então, a Abrale é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, tá? Então, a nossa missão é oferecer ajuda e mobilizar parceiros para que todas as pessoas com câncer do sangue tenham acesso ao melhor tratamento. Então, esse é o nosso objetivo, né? A nossa missão maior, a nossa causa, tá? E a gente tem alguns valores também dentro da instituição. Dentro desses valores, compreender o amor, né, a ética, o profissionalismo, né, o cuidado integral, igualdade, acolhimento, fé e a união, né? Porque, acho que também como a Maiara falou, nada a gente faz sozinho. A gente precisa também de outras pessoas. Então, essa união é importante também para a gente estar junto. E os parceiros também para estarem, né, trabalhando junto com a gente conseguir fazer todas as nossas ações, serviços e atividades que a gente tem dentro da associação. E aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, pessoal? É um monte de projetos que a gente tem dentro da instituição, mas eu quis colocar alguns aqui só para vocês saberem, né? Então, a gente tem o apoio ao paciente, onde eu me enquadro, né, dentro da organização. Então, o departamento de oferece mesmo o serviço do paciente, é onde a gente está mais próximo do paciente, é onde a gente sabe toda a caminhada, toda a jornada desse paciente, as dificuldades que eles enfrentam. Então, esse é o departamento de apoio ao paciente. A gente tem um projeto também, TV Abrale, todos, né, o Congresso Todos Juntos contra o Câncer, que estão aqui, vocês estão participando, né, a gente junto com outras instituições, a gente, né, é um dos líderes aí desse movimento. O nosso Observatório de Oncologia, que eu vou também mostrar um pouquinho aí durante a apresentação. Projeto Dodói, que é um projeto voltado mais pediátrico, tá, que a gente também oferece gratuitamente aí para os hospitais pediátricos. Né, a nossa revista, a Abralecast, a nossa rede Aliança Latina, campanhas, né, nosso selo Investimos da Vida, ONC Ensino, Telemedicina. E tem outros projetos, né? Então, assim, depois também convido a todos que não conhecem um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente está com um stand aí, então, oportunidade também para vocês conhecerem. Vamos lá, voltei. Espera aí, pessoal. Agora sim. Aí a Maiara já me passou. Obrigada. Então, os nossos pilares de atuação, tá? Nós atuamos em 4 pilares. Então, o apoio ao paciente, que eu comentei com vocês, que é onde eu estou aí nesse pilarzinho, e é onde a gente oferece, então, todas as questões envolvendo o paciente. Além de apoio jurídico, apoio psicológico, apoio nutricional, tem vários projetos envolvidos aí com relação ao paciente. Educação e informação, onde tem todas as nossas campanhas de conscientização, a nossa revista, material informativo, a TV Abrale, então todos esses canais ficam nesse pilar aí de educação. Políticas públicas, né, não deixa de ser, a gente trabalha muito forte a parte de advocacy, então é também aí um dos nossos pilares de atuação e o movimento faz parte também desse
pilar aí de políticas públicas. Pesquisas e monitoramento, que eu vou também passar um pouquinho para vocês, aonde está o Observatório de Oncologia e aonde a gente faz as pesquisas de jornadas de pacientes, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E vamos lá, né? Dentro do apoio ao paciente, só para vocês entenderem o que eu estou falando aí, o que a gente tem? Então, aí tem algumas coisinhas que eu coloquei. Os comitês que fazem parte, a gente precisa de pessoas também para nos ajudar, né? Que são os especialistas, são pessoas que estão aí no campo para poder dar todo o subsídio também para a gente de conhecimento técnico. Acolhimento, né? A gente tem os nossos representantes regionais que estão aí em todo o Brasil, atuando, né, mais à frente aí nas regiões. Nosso apoio jurídico, eu comentei, apoio psicológico, suporte a todas as terapias que os pacientes precisam. Segunda opinião médica, telemedicina, humanização aí no atendimento como um todo, projeto bem-estar e aí navegação de paciente. E aí como que é a jornada, né, desse paciente, né? Então, é importante a gente saber, né, que é um processo complexo, né, que requer uma abordagem coordenada, integrada dos gestores públicos também. E o acesso ao diagnóstico precoce, né, o tratamento adequado, infraestrutura de qualidade, apoio emocional, igualdade de acesso, são componentes cruciais aí para a gente garantir uma boa jornada de paciente, enfrentar aí o desafio do câncer. E aí aqui só quis trazer aqui para ilustrar para vocês um pouquinho da jornada, né? Então, igual a Mayara também comentou um pouquinho, não começa dentro, né, do centro de tratamento. Essa jornada começa muito antes. Né, começa quando o paciente está com algum sintoma, né, apresentando, e aí onde ele vai buscar ajuda, onde que ele vai, e aí tem todo esse caminho, né, que a gente fala, todo esse caminho no serviço de saúde, né, no sistema de saúde. Aonde que ele vai, é um paciente do SUS, é um paciente do privado, então cada um tem a sua peculiaridade e aonde eles vão ter que estar sendo inseridos, e dentro dessa jornada a gente tem várias barreiras que a gente acaba encontrando, né, que os pacientes acabam encontrando. Então, a gente tem aí, coloquei um pouquinho, tem sinais e sintomas, atendimento médico, até ter o diagnóstico, depois acesso ao tratamento, aí vai para o tratamento, depois qualidade de vida, reabilitação, e assim vai. E aí, aqui eu quis trazer um pouquinho para vocês, só para ilustrar um pouquinho o que a gente faz, né, dentro do Observatório de Oncologia, mostrar um pouquinho dessa jornada. Tá? A gente acabou de ter, né, nosso Agosto Verde, e a gente teve a campanha de linfoma, e aí a gente acaba construindo essa jornada para a gente ver onde que estão os gargalos, aonde que estão as dificuldades dos pacientes. Tá? Então, aqui só para vocês ilustrarem um pouquinho, então, por exemplo, 78% desse caso aqui é linfoma de Hodgkin. Tá? 78% nunca tinha ouvido falar em linfoma. Isso é preocupante, né? Você já vê que 78% dos pacientes pesquisados nunca ouviram falar sobre a doença que eles têm. Então, isso já mostra onde que nós, né, como associação de paciente, podemos atuar. Né? E todo esse caminho. Então, desde antes do diagnóstico, durante o diagnóstico, no tratamento e na qualidade de vida. Então, todos esses campos, a gente tem uma atuação. Eu não vou ler tudo, tá, pessoal? Mas depois, se vocês quiserem, né, nossa equipe ali está disposta para falar para vocês com detalhes. Aí, só um resuminho para vocês da jornada de linfoma de Hodgkin. Então, o que foi concluído? Né? A conclusão diagnóstica é que eles enfrentam vários problemas, isso a gente viu aí pelo caminho. Primeiro, demora que o paciente buscar atendimento. Isso também foi uma coisa que foi pontuada aí na jornada, né? Buscar atendimento médico. 20% enfrentou falta de acesso a exames para fechar o seu diagnóstico. A lei dos 60 dias para iniciar o tratamento foi respeitada apenas em 86% dos casos. 30% dos pacientes precisavam mudar o seu tratamento durante aí a sua jornada. 47% apresentou efeitos colaterais crônicos, né, durante aí seu tratamento. E pacientes autodeclarados pretos, pardos, né, possuem mais dificuldades de terem acesso. Foi o que também um pouco a Mayara falou aí no final. Aí aqui eu trouxe também só para ilustrar, tá, pessoal, um pouquinho também da jornada. Então, a gente faz aí uma diferença também, jornadas de paciente Hodgkin, não Hodgkin, então a linha de tratamento é diferenciado, né? E aí dá para vocês verem também que 68% nunca ouviram falar de linfoma, 85% apresentando um sintoma, né, antes de receber o diagnóstico. Então, tem também toda a linha aí de cuidado e a jornada, né, que esses pacientes e quais são as dificuldades que eles enfrentaram aí. Então, aqui só um resuminho também para passar para vocês. Então, a conclusão, né, que
também enfrentam problemas, né? Então, demora também para ter atendimento médico. O paciente passa por muitos médicos da atenção básica, né? Até ter o diagnóstico, né, confirmado. Dificuldade para realizar os exames, né? Biópsia, PET-CT, e biópsias de medula e outros. A lei dos 30 dias não foi respeitada aí em 65% dos casos, tá? Sobre o tratamento, a lei dos 60 dias foi respeitada em apenas 84%, 46% apresentou, né, os efeitos colaterais crônicos, 75% tiveram mudança aí na sua rotina de vida, tá? Então, 65% deixou de trabalhar, 48% deixou de praticar atividade física, etc. Então, para vocês verem um pouquinho, né, como que altera tudo, né, o paciente, né? E aí a jornada do paciente aqui na Abrale, né? Então, o que é, né? O que a gente busca, né? Então, a jornada do paciente ela é construída nos diversos momentos de interações com a rede assistencial de saúde, sendo pública ou privada. Tal processo envolve ouvir os pacientes sobre a percepção dele com relação à satisfação como usuário, né? Porque é ele que está lá no dia a dia, é ele que está indo no centro de tratamento, é ele que está, né, tendo dificuldade do seu acesso. E é sobre qualidade de vida também no serviço prestado. Como que ele vê essa questão dentro do serviço? Dificuldade de acesso, experiência de cuidado, entre outros. Então, a gente sempre ouve, né, tem a voz do paciente nesse sentido. Desde o momento dos sinais, dos sintomas iniciais, diagnóstico, tratamento, acesso a exame, monitoramento e também elementos relacionados à qualidade de vida. Então, a gente faz toda essa jornada, como eu comentei e mostrei lá para vocês no exemplo ilustrativo. A jornada de paciente então, envolve múltiplos estágios, incluindo exames, consultas, cirurgias, quimioterapia, rádio, cuidados paliativos, reabilitação e está sempre em constante acompanhamento. A coordenação eficaz entre profissionais e especialidades médicas é essencial para evitar a morosidade na jornada e garantir uma transição suave entre as etapas aí de tratamento. É preciso assegurar que o serviço de apoio psicossocial, que é muito importante, né, o paciente ter acesso a outros profissionais da multidisciplina, estejam disponíveis aí para auxiliar esse paciente durante as suas questões emocionais. Acesso equitativo, garantido que todos os pacientes, independente da sua localização geográfica, condições socioeconômicas ou grupos étnicos, tenham acesso igualitário aos serviços diagnósticos e tratamento. E aí, vamos lá, monitoramento, avaliação, coleta de dados, então tudo isso a gente acaba fazendo através do nosso departamento de pesquisa. A jornada do paciente oncológico é um percurso complexo e desafiador. A importância da jornada do paciente de trabalho coordenado é refletida na qualidade de vidas e de seus familiares e melhoria nos processos do sistema de saúde. Então, a gente vê que quando a gente faz a jornada e a gente consegue atuar nesses pilares, né, em algumas fases, a gente consegue auxiliar e ajudar a diminuir essas barreiras. Compreendendo que a jornada do paciente não apenas impacta positivamente o resultado clínico, mas também fortalece a confiança no sistema de saúde. E aí a atuação das associações no sistema de saúde, como que funciona, né? Então, as associações de apoio ao paciente possuem espaço nessa jornada e nessa navegação. Então, primeiro, conhecendo as barreiras e propondo soluções para auxiliar e empoderar o paciente na sua jornada de navegação pelo sistema. Educação do paciente com relação à sua jornada de cuidado. Interlocução com profissionais da saúde dos centros de tratamentos e UBSs. Advocacy, né, direitos dos pacientes. Suporte a serviços de apoio como psicológico, social. E mapeamento da rede de contatos. Então, a atuação das associações na saúde suplementar também, que é importante, né? Então, as associações também contribuem, né, para a tomada de decisão, informação a respeito de suas necessidades de cuidados, trabalhando a educação, informação desses pacientes. Atuam como coordenadores, também contribuindo para que o paciente receba cuidados contínuos integrados na rede de saúde. Desempenham um papel importante ao coletar a opinião e vivência do paciente sobre a sua experiência na saúde suplementar, para melhoria e aprimoramento de qualidade no cuidado integral à sua saúde, bem como para a construção de proposta de políticas públicas também. E aí eu quis trazer aqui um pouquinho para vocês dos níveis de navegação, né? Isso aí é conceitual, né? Então, a gente já tem isso como proposto, né, pela Sociedade Americana de Câncer,
Então, esse é o modelo. E aí, aonde que a gente pode estar atuando, né? Então, a gente viu aqui na prevenção primária, rastreamento, detecção precoce, terapias antineoplásicas, cuidado de suporte e atenção terciária. E aí, tem aqui também os profissionais que estão, né, atuando nessa área. Então, na atenção primária, navegação ampla, né, na laranjinha aqui, a gente pode ver profissionais da saúde como um todo, voluntários ou da própria comunidade, né? Também aqui na maneirinha, a gente pode ver assistente social, profissional, né, da saúde como um todo, com competências também similares. Aí a gente vê no verde, né, o enfermeiro navegador, que a gente está falando aqui, né, que atua nessa parte. Navegador no azul, enfermeiro clínico também, né, que seria o profissional aí para estar auxiliando nessa navegação. E aí fazendo aí também aquela, né, se vocês lembrarem da outra imagem, aonde que a gente pode estar atuando, né? Então, como associação de paciente, a gente pode estar atuando tanto na navegação ampla, como na navegação de diagnóstico, tá? Além disso, também apoiar na navegação tratamento e na navegação de sobreviventes. E aí a navegação de paciente, falando aqui mais especificamente. Então, a navegação consiste, né, acho que isso a Mayara também trouxe um pouquinho aí, na apresentação dela, né, na assistência individualizada, centrada no paciente, com o intuito de superar as barreiras do sistema, tá, e facilitar aí o acesso a cuidados da saúde e psicossociais. Reduzir barreiras, melhorando o acesso, empoderar o paciente, facilitar as conexões do sistema de saúde. Segundo pesquisas, pacientes navegados são mais ativos no processo de tomada de decisão, no seu tratamento, possuem maior qualidade de vida e enfrentam melhores comorbidades durante seu tratamento. E compreender quando iniciar e quando deve se finalizar o processo de navegação. E o serviço de navegação deve ser custo efetivo. E aí, pensando nisso, a Abrale vem divulgar a sua intenção de reestruturar seus serviços visando a navegação de pacientes oncohematológicos em todo o Brasil. Nossa ideia é que, com o tempo, possamos prestar um acompanhamento contínuo, por toda a jornada dos pacientes, acolhendo, orientando, empoderando para que possam passar por essas etapas mais seguros e amparados, permitindo que recebam um suporte que façam valer a integridade e a individualidade de cada paciente. Né, como a gente já comentou aqui um pouquinho, né, então, a cada paciente é individual, né, na sua jornada de cuidado. E a gente, né, a Abrale cria o Comitê de Navegação de Paciente, formado por profissionais da área da saúde. São consultores técnicos que vão auxiliar a equipe, oferecendo todo o suporte e elementos para navegarmos da melhor forma os pacientes oncohematológicos. A nossa coordenadora é a Tamara Teixeira, enfermeira oncologista e membro fundadora da Brenfo. Então, aí, né, só aguardem que tem novidades aí, né, do nosso departamento aqui, da Abrale, e do apoio ao paciente. Então, contamos com o apoio de vocês, né, sempre para continuarmos com esse trabalho, né, no cuidado centrado ao paciente. Então é isso, muito obrigada. Obrigada, Mel. Você vê quanto uma associação já tem de programas que vão nortear e poder colaborar, né, como parceiro nessa navegação do paciente, nessa jornada tão difícil, mas que com ajuda fica bem mais fácil. E aí, nada melhor agora para a gente complementar do que a gente ouvir. Na prática, convidamos aqui e agradecemos por ter aceitado Carla Martins, paciente, guerreira, desde 2007, a cereja do bolo ficou por último, e aí ela vai contar para a gente o antes e o depois. Durante todo esse tempo, ela vai contar um pouquinho para vocês, na prática, como é que isso funcionou. Bom. E amiga, viu? E uma amiga que eu admiro muito. Um pouquinho mais alta. Boa tarde, antes de mais nada. Vou deixar aqui. Vou me apresentar. Meu nome é Carla Martins, eu sou professora de educação física, educadora física, trabalho há muitos anos com isso, trabalho com a terceira idade e continuo trabalhando. Trabalho com lesões esportivas e a minha história
hoje, aqui, eu vou contar um pedaço da situação doença Carla, porque a Carla é muito mais do que a doença. A Carla é exatamente mãe, mulher, praticante de atividade física e tudo mais. A minha história começa em 2007. 37 anos, eu tive um tumor de mama direita. Foi diagnosticada de pronto, de início, porque eu, como educadora física, já cuidava da parte da saúde. Foi feito todo o tratamento necessário e o melhor que tinha naquele momento, né? Tratamento quimioterápico, radioterápico, cirurgia e vida que segue. Eu tive um acompanhamento durante 5 anos seguidos, que era o protocolo que se usava naquela época com uma medicação específica chamada tamoxifeno. Feito isso, passaram-se mais 5 anos, ou seja, 10 anos depois, eu tive novamente um novo tumor, né? Eu costumo brincar aqui com o pessoal. Costumo brincar, infelizmente, a gente tem que brincar porque faz parte, eu estou aqui, eu estou viva. Então, eu sou mestrada e doutorada em câncer. Imagina, gente. E vamos lá. 2018, novamente, um novo câncer. Dessa vez na mama esquerda, um outro tipo de câncer. Um câncer lobular. Né? O primeiro foi um ductal, o segundo foi um lobular. A gente vai ficando íntima das palavras médicas com o passar do tempo, porque você tem que se apropriar com o conhecimento da doença. Para que você sobreviva a ela, você tem que se apropriar juntamente com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar, e foi isso que eu fiz. O fato é que 11 anos depois de 2007, muita coisa evoluiu. A ciência evoluiu, as medicações evoluíram, e eu passei por um novo tratamento, e dessa vez com acompanhamento genético, que era uma novidade na época, né? Uma coisa muito bacana. 2007 e 2018, eu ainda não tinha enfermeira navegadora. Eu não tive esta convivência. Então, isso que é legal que eu vou falar a partir de agora. Em 2018, novamente, fiz o tratamento, químio, rádio, retirada das 2 mamas, das glândulas mamárias, e um tratamento mais rastreado, um acompanhamento mais de perto, que eu me tornei uma pessoa, grupo de risco, vamos falar assim, uma pessoa que poderia ter, como eu tive muito jovem, geneticamente eu tinha uma predisposição, então eu poderia ter novamente. Por isso eu fui rastreada por um bom tempo, a cada X meses. Ok. 2020, início de pandemia, novamente. Um novo tumor. Desta vez já não era mais um novo tumor. Como assim, né, gente? As mamas foram tiradas. Mama direita, mama esquerda. Mama esquerda ficou um pouquinho de células tumorais. Mesmo com o tratamento e com o melhor que tinha naquele momento, com uma equipe médica extremamente multicapacitada, multidisciplinar e com um acompanhamento preciso, e eu em cima, marcação homem a homem, pode acontecer. E foi o que aconteceu. Início de pandemia, tratamento. Este foi um momento crucial. Assim, foi um primeiro momento onde eu tive uma dificuldade de ter uma aceitação de que novamente eu teria um câncer e ter que passar por um processo tão doloroso. Mas foi aí que eu conheci enfermeira navegadora. Entrou na minha vida em 2020. Nesse momento, como a ciência evolui, a medicina evolui, os acompanhamentos evoluíram também, né? E aonde entra os pilares que para mim foram fundamentais. Quando você tem um diagnóstico de câncer, é muito difícil você lidar com o invisível desconhecido. Quando você não teve no passado um conhecimento através de uma navegadora, e esse conhecimento não te dá suporte nem segurança para você lidar com esse inimigo, você fica insegura. E essa insegurança você passa e repassa para os seus familiares também, que também ficam inseguros. Então você cria um efeito dominó, uma sequência de pessoas com medo. E a última coisa que você precisa em qualquer momento de qualquer doença é medo, né? E a enfermeira entrou aí. Ela, através da empatia, através de conhecimento,
eu digo que é um pilar fundamental, porque você delega para ela todo o processo administrativo, todo o processo de cuidados preventivos, de cuidados pós-tratamento, porque você estabelece ali um vínculo de confiança com alguém que confia, acredita e sabe com o que está lidando. Então, você entrega esta parte para ela e você vai para a sua parte, que é sobreviver. Eu diria, outro dia a gente estava conversando, eu fiz uma analogia já pensando em futebol, que eu gosto bastante. É tipo assim, Neymar, vai jogar bola, né? Então, Carla, vai jogar bola. Deixa que o resto a gente faz. O administrativo é com a gente, a parte preventiva é com a gente, o apoio emocional que eu precisei muito em 2020 foi através deles, e este apoio foi exatamente o que ela descreveu aqui. Eu vou resumir através de, como eu sou mãe, muitas pessoas são mãe, é como se fosse uma adaptação. Você primeiro leva a criança, né? E ela é insegura, e você fica com ela ali, lado a lado. Aos poucos, a enfermeira vai ganhando a sua confiança e você vai ganhando a amizade e a empatia com ela. Aos poucos, vocês vão se soltando, até que chega uma hora que você está sozinha no tratamento e você sabe que conta com ela a qualquer momento. E existe, sim, o acompanhamento de ligação, o acompanhamento emocional para a família. Com isso, você fortalece novamente o ambiente familiar, você fortalece a si, você vai novamente para uma luta, e eu estou aqui, prova para falar para vocês que é assim. É desafiador? Sim, mas a gente tem recursos, e essas meninas aqui, elas são heroínas, porque eu imagino lidar com muitas pacientes ao mesmo tempo, com cada um com o seu problema emocional, cada um com o seu problema físico, deve ser desafiador também, e ainda por cima ser dona de casa, ser mãe, tudo isso. Então, assim, qual é a minha experiência em tudo isso? Eu relatei para vocês o antes, eu estou relatando o agora, né? Eu continuo em tratamento por um bom tempo, porque foi muito recente, né? Eu tive um tratamento, esse câncer se tornou metastático, então eu tenho um câncer de mama metastático. Nossa, Google, câncer metastático. Morri. Horrível que eu li. Eu aprendi que não se faz mais isso. Através da enfermeira, eu aprendi que a gente tem conhecimento com pessoas que têm conhecimento, né? E eu ensinei a minha equipe, ou seja, os meus familiares, a fazerem exatamente isto, a não fazerem isto. Porque isso te coloca numa situação de descrédito. E não faz sentido se você está com uma enfermeira, com a confiança, e com uma equipe, e com um médico, não faz sentido você fazer o contrário, né? Não é inteligente esse processo. Então, acho que é isso, né? Eu coloquei 3 pilares aqui, até coloquei para não esquecer. É muito importante ter alguém cuidando dessa parte administrativa. Vamos falar? Chato pra caramba ficar no telefone marcando exame, né? A enfermeira já deixa tudo agendadinho para você, você já sai com a malinha e volta só para o tratamento. Quer dizer, faz o Neymar, vai ser Neymar, vai jogar bola e vai fazer o seu melhor. Número 1. Número 2, empatia. Empatia e compaixão. Essa ligação tem que existir. E isso só existe neste momento. Eu vivi o passado e eu sei o quanto é diferente. Então, faz a diferença, sim. Número 2, segurança. Você estar sozinha no seu ambiente da sua casa, no pós-tratamento, com qualquer tipo de efeito colateral que você pode ter de uma quimioterapia, de uma medicação que você toma, você saber que você tem um suporte a qualquer momento, 24 horas do dia, você vai até Dubai sozinha. Você não fica com medo. E o medo é o empecilho de qualquer doença. Então, eu acho que a grande
a grande oportunidade das pessoas que têm essa enfermeira navegadora é usar elas do início ao fim, em todo momento, porque isso vai te trazer segurança. E a sua família vai ficar feliz, você vai ficar feliz, e vida que segue, um dia de cada vez. É esta a minha vida aqui, tá bom? Bom, acho que deu para ilustrar bem, né? Todo o suporte que o paciente precisa, o papel da associação de pacientes, né? E o que podemos ser ferramentas importantes aí, complementares, para que a gente ajude essa travessia desse paciente. A partir de agora, a gente vai começar a receber as perguntas, eu acho que até já está aqui, para que o pessoal responda. Deixa eu ver o que veio aqui no meu tablet. É a minha primeira vez, tá? A primeira vez a gente não esquece mais. Já deixei cair o microfone. Espero que esteja indo bem. Está chegando ao final. Espera aí, deixa eu ver agora as perguntas aqui. Vamos lá. Ainda não recebi as perguntas. Quem fez perguntas? Está chegando? Ah, no QR Code, através do QR Code, vai chegar aqui para mim. Você já quer fazer a sua pergunta? Você fez a sua pergunta? Ah, então está ótimo. Seu nome, por favor? Miriam. Miriam perguntou o seguinte: no projeto que eu atuo, estamos implementando a navegação por meio de uma enfermeira navegadora. Ela se sente insegura em contatar a paciente durante o tratamento e seguimento, porque ela acha que está lembrando a paciente do câncer. Gostaria de dicas e perspectivas ou dados para trabalhar essa barreira cultural. E aí, Mayara, vamos responder para a Miriam? Vamos nessa. Não é receita de bolo, né, gente? A gente traz metodologia, mas, enfim, tem que ter muita percepção do contexto. Então, né, respondendo aqui diretamente para a Miriam, a equipe ela se prepara muito para fazer esse trabalho, né? Foi o que a Carla falou. Se a gente está num dia ruim, eu não posso passar isso quando eu faço esse contato com o paciente, né? Porque nós somos o ponto de apoio, né? Então, até quando a gente vai selecionar uma pessoa para o time, né? Como que essa pessoa se comunica, né? Então, a gente fala de coisas ruins com um tom de voz bom. Né? Então, até na maioria dos casos, a gente nunca fala câncer, nem, né? É sobre a pessoa. Como que tu tá hoje? Teve algum sintoma? Conseguiu dormir? Isso para toda e qualquer condição, né? E aí, claro, que às vezes vem depoimentos mais emotivos, inclusive, assim, os pacientes, eles choram ao telefone, e falam, desculpa, tô chorando. Não precisa se desculpar. É o seu momento de falar. A gente está aqui só para ouvir. Então, quando a gente fala assim, fazer um trabalho e a voz do paciente, a gente ouvir de fato, né? Daí entra a escuta ativa. Não é só, eu preciso ouvir porque eu preciso marcar aqui porque vai medir meu indicador. Se for só para isso, não tem propósito. Então, é sobre querer fazer diferença para aquela pessoa que tu está falando. Eu acho que é isso. E claro, trazendo uma dica, né? Tu vai pegar a tua enfermeira ali e vai estimular que ela ouça sobre navegação, né? Pode conectar aí com diferentes fontes, tem aulas, né, gratuitas que ela pode ouvir. A própria Tamara, a própria Fernanda fazem bastante lives até, né? Então não é uma coisa que tem custo, para ela de fato, né, imergir aí nesse mundo, porque é um mundo de propósito. Tem que saber o porquê que tu está fazendo isso, não é só o salário no final do mês. Perfeito. Vocês querem? Eu posso complementar na minha vivência. Eu acho que é uma questão de adaptação e paciência. É um tempo. Então, isso vai acontecer naturalmente, né? Não existe uma receita. Eu vou falar isso. Mas o dia a dia, o sentir da paciente, o que ela está passando para você naquele dia, pode ser que tudo que você venha planejado para falar, você coloque na gavetinha e não sirva naquele momento. Então, o simples fato de estar ali, acolhendo,
é o mais importante, porque às vezes o paciente ele tem os familiares, mas os próprios familiares não querem conversar sobre esse assunto, não querem ouvir sobre esse assunto, é muito doloroso. Então, uma enfermeira toma essa posição e ela ganha degraus gigantescos, porque ela toma o lugar, às vezes, de uma mãe, de um marido, e você entende que uma mãe de 80 anos, como no meu caso, não tem capacidade para conversar. Então, você acaba abrindo esse leque para você também. Eu vou solicitar mais da enfermeira, porque é dela que eu vou conseguir ter o conhecimento e a troca, e não da minha mãe de 80 anos, que mal consegue entender sobre o que está acontecendo. Carla, aproveitando, veio para você mesmo se complementar. Fica aí, ó. Carla, qual o suporte multidisciplinar que você teve ou não, né? E se essa rede foi encaminhada pela enfermeira navegadora? Sim, eu tive uma equipe multidisciplinar encaminhada também pela enfermeira navegadora, porque é uma equipe, então, na consulta, quando você está com o médico, já existe uma apresentação da equipe, e ele deixa já o nome da pessoa, da enfermeira navegadora que vai te dar esse suporte. Ela vai ser a Juliana, vai ser a sua enfermeira, qualquer dúvida você conversa com ela. Fora isso, o hospital oferece, né? Essa equipe, eu diria que é independente do câncer, qualquer doença, eu trabalho com saúde também. Então, a equipe multidisciplinar é fundamental para qualquer doença ser curada. Tá. Ou, pelo menos, viver com uma qualidade de vida boa. Eu já entendi, desculpa, eu entendi que esse apagar de luz é porque acabando nosso tempo, e tem 2 perguntas ainda aqui. Então, assim que você complementar... Não, só para finalizar isso. Então, do que foi composta a minha equipe? Nutricionista, atividade física, psicoterapeuta, psiquiatra, oncologista, e outros profissionais que, conforme foram os incêndios aparecendo, eu fui sendo encaminhada, sempre trocando figurinha com a enfermeira. Olha só, quando teremos enfermeiro navegador para todos os pacientes? Será que é possível? É utópico? Isso é legal. Pode falar, pode falar. Ela está dizendo que sim. É o sonho, né? Mas é aquilo que eu comentei, do começar pequeno, né? Hoje, ali vocês viram um elevado número de pacientes e acompanhamento. A gente tem programa de navegação consolidado para 2 condições, que é o câncer de mama e o câncer de pulmão. Por quê? Porque eu tenho 2 navegadoras no time. Né? A gente está falando de um complexo hospitalar de 9 hospitais. E eu tenho 2 enfermeiras. Mas é aquela coisa, eu vou ter 30? Com certeza, um dia. Eu falo, a gente vai chegar lá. Mas tem que começar pequeno. Então, é escolher uma condição relevante, uma condição que a gente sabe que vai ter, né, bastante necessidade para atuar e começar. Um Excel e uma enfermeira fazem muita coisa. Acompanhar o diagnóstico, do diagnóstico até a cirurgia, posso dizer que é navegação? Para mim falar? Sim. Do diagnóstico até a cirurgia. Sim, em qualquer fase, igual a gente apresentou aqui para vocês, em qualquer fase, em qualquer momento, você pode navegar, tá? Você pode navegar o paciente desde a atenção básica, quando ele está com sinais e sintomas ainda do diagnóstico, ele nem tem ainda o diagnóstico confirmado, até ele ter o diagnóstico confirmado, como também quando ele já tem o diagnóstico confirmado, e aí ele vai iniciar o tratamento, então você também faz toda essa navegação em todas essas fases aí da linha de cuidado do paciente. Tá? Então, você tem momentos, igual a Mayara falou, então a gente pode classificar as navegações por patologia, por fase de tratamento, né, por tipo de cuidado, linha de cuidado. Então, isso são modelos de navegações e aonde a gente pode estar atuando. Então, em qualquer momento, todo mundo pode atuar na navegação. Né? Então, é isso. Você pode começar pequeno, mas pensando sempre no futuro da gente estar ampliando e poder, quem sabe, aí estar melhorando, né, Carla? O tratamento e ajudando na navegação. Vamos fazer aquela analogia, né? Grão de mostarda, né? Se a gente puder ter a fé do grão de mostarda, já está grande, já se torna grande, né?
Perfeito. Bom, a gente teve, sim, mais perguntas que entraram, que, infelizmente, nós não vamos ter esse tempo para responder. Mas queria agradecer a todos vocês. Vamos continuar navegando nesse congresso maravilhoso, uma imersão incrível, com conteúdos muito relevantes, que toda a equipe da Abrale, do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, organizou para oferecer para todos vocês. Muito obrigada pela audiência de vocês, de quem está em casa, de quem está online também. Muito obrigada. E vamos que vamos continuar aí em todos esses dias, nessa imersão incrível. Muito obrigada. Obrigada a todas vocês pelo convite. Obrigada, pessoal.